Vou falar sobre 60 anos de golpe. Vou chamar agora para conversar com a gente a Marina Vitelli, que é professora de Relações Internacionais da UFRJ. Marina, como está? Muito obrigado aqui pela participação com a gente, pela gentileza. Queria começar a perguntar para você o seguinte: presidente Lula vetou manifestações de memória a mortos e desaparecidos durante a ditadura. Muito claramente ali, não precisa ser um bom apurador de bastidores políticos em Brasília, esse movimento se deu para não desagradar, não criar conflitos com os militares, com integrantes das Forças Armadas. O presidente Lula disse: olha, eu estou muito mais preocupado, né, com o 8 de janeiro do ano passado do que com o movimento anterior. Queria que você primeiro, Marina, por favor, professor, analisasse essa declaração e esse veto do presidente em relação às manifestações públicas dos ministros, que nas redes sociais ontem, a própria ex-presidente Dilma e alguns ministros acabaram falando um pouco, né, acabaram se manifestando, mas não do ponto de vista institucional. Se tinha uma preparação efetiva, né, do Ministério dos Direitos Humanos sobre o golpe de 64. Como é que a senhora avalia esse veto do presidente Lula? Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Leonardo. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. Olha, certamente muitos ficamos bastante decepcionados, né, com não ter eventos comemorativos de um aniversário tão importante, né, em especial porque são instâncias, né, para oportunidades, para refletir como sociedade sobre eventos que, se a gente quer manter um regime democrático, né, não deveriam retornar. Então, certamente sinaliza uma escolha do presidente por evitar esses atritos com as Forças Armadas. Eu acho que diz bastante sobre o grau de poder, né, que as Forças Armadas têm hoje, totalmente inadequado, né, para termos uma democracia normal, né, básica, mínima. E ao mesmo tempo eu entendo, né, que é uma situação muito delicada para um governo que tem certas fraquezas, né? E sem querer justificar, eu acho que uma pergunta necessária seria, bom, como contrapartida, quais seriam outras medidas para fazer mudanças estruturais para evitar que esse passado autoritário se perpetue na mentalidade, nas práticas das Forças Armadas, né? Que possa melhorar a democracia que nós temos, né? Que não ocorram outros 8 de janeiro e outros períodos de protagonismo militar como que a gente vive, né? Que sem dúvida há ligações, relações entre esse passado, né? Essa ditadura que começou há 60 anos e o que a gente vive hoje. Né? Então, a gente precisaria mudar algumas políticas, né, algumas instituições, uma mudança, né, que vai aos poucos, que tem que ser planejada com muita cautela e habilidade política, mas que não seja, né, que não fique apenas nessa decisão de não ter atos, né, que envolve uma negociação política com as Forças Armadas para reduzir o poder que elas têm hoje. E isso a gente, infelizmente, também não vê. Marina, eu vou só atualizar aqui a nossa audiência. O relator votou contra cassar Sérgio Moro. Então, a gente já tem o voto aqui do relator. O relator do caso votou contra a cassação do Moro. É um voto importante, né? E agora o julgamento foi interrompido, teve pedido de vista, os demais magistrados vão ler o relatório para aí sim esse julgamento voltar. A tendência é que você tenha mais um dia de julgamento nesta semana e outro dia na semana que vem. Mas aí eu volto com a Marina
para questioná-lo o seguinte, Marina. A decisão do Lula, em determinados momentos, se está pedindo para que o presidente seja mais pragmático, né? E, de certa forma, isso aconteceu na semana passada com a Venezuela, né? Isso, claramente, ali, o Lula já tinha chances de criticar Maduro em N vezes. Mas aí ele decidiu, na semana passada, efetivamente fazer um movimento contra Maduro. O Palácio do Planalto e os estrategistas do Palácio do Planalto, o próprio Lula está pressionado pelas pesquisas, né? Sabe-se que tem ali, se não há uma queda acentuada de popularidade, pelo menos não se consegue ter um deslocamento dessa polarização. Isso, do ponto de vista eleitoral, é algo muito complexo. Mas eu queria saber o seguinte, na sua avaliação. Algumas pesquisas divulgadas nesse final de semana mostram que a população, que o 64 na cabeça da população, não é um fato tão relevante, no sentido, já não tem uma relevância. A minha questão para você é a seguinte: isso piora quando o poder central, quando o presidente estabelecido, eleitoralmente eleito, ele acaba não valorizando esse tipo de memória? Como é que você avalia isso? Eu acho que talvez a população, logicamente, tem menos ideia, menos, entende um pouco menos formas de atuação das Forças Armadas, né, de interferência na política, que são muito mais sutis, né, que dar um golpe de Estado, que assumir o governo, que são eventos bem mais raros, né? Mas quando as Forças Armadas se entendem como um ator da política, né, que tem a atribuição de vetar, né, que podem vetar algumas decisões dos governos, que podem se manifestar publicamente, que tem um envolvimento em poderes do Estado, isso também fragiliza a nossa democracia, né? E são práticas necessárias para outros golpes de Estado, né? Às vezes pré-anunciam golpes de Estado. Então, é necessário falar um pouco mais, né, ser um pouco mais didático sobre o que se espera das Forças Armadas numa democracia e o que seriam comportamentos atípicos, né, e que fragilizam a democracia. Eu concordo com você, não é um bom sinal que o presidente da República não faça esse trabalho de ressaltar, né, o que compete às Forças Armadas na democracia, mas esse é um trabalho também de formiguinha, de transmitir os valores democráticos, inclusive na própria educação militar, que é uma das reformas que os especialistas mais chamam a atenção, né, que está ainda pendente no Brasil, porque a ideia, né, o que a gente precisa são Forças Armadas comprometidas com a democracia no Brasil, né, independentemente de quem governa, né, aceitar o jogo democrático. Muito bem. Marina Vitelli, muito obrigado aqui, professora de Relações Internacionais da UFRJ. Muito obrigado à senhora pela paciência, pela gentileza. Forte abraço, muito boa noite. Que agradeço. Um abraço.